Realmente, se pararmos para ver as bênçãos que o Senhor já fez, ficaremos surpresos com quantas elas são. Hoje mesmo, com certeza, muitas já foram as bênçãos que Deus nos concedeu. Meus irmãos, nós estamos no livro de João e hoje estamos vendo o capítulo 19. João 19, nós vamos ler do 1 ao 16. João 19, do 1 a 16. Os irmãos lembram, a partir do 18, estamos a dizer que os nossos estudos são mais históricos nesse momento, porque são passagens mais contando momentos de Jesus sendo entregue para a crucificação. Então são momentos que a gente precisa verificar e aprender através deles. Então diz assim a palavra do Senhor. João 19, de 1 ao 16. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-os vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a parasceve, Pascal, cerca a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Até aqui os irmãos podem se sentar. Muito bem, meus irmãos. Então, na última quarta-feira, na semana passada, nós estivemos vendo que Jesus foi entregue até Pilatos, tinha passado por Caifás, Anás, e agora então foi entregue a Pilatos. E Pilatos então começou o interrogatório. Pilatos era aquele que poderia condenar ou aquele que poderia soltar. Ele realmente tinha razão quando ele disse que ele tinha esse poder de condenar e de soltar. E nós vemos então, na semana passada, Jesus falando com Pilatos em alguns momentos, quando Pilatos pergunta se realmente ele era o rei dos judeus, se ele realmente era quem diziam que ele era, por que ele se portava daquela forma, enfim, algumas questões foram colocadas. E o capítulo 19, então, começa numa continuidade do final do capítulo 18, porque no final do capítulo 18, nós vemos ali Pilatos, nós vemos ali o povo questionando a Pilatos. Então eles gritaram, no final do capítulo 18, então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ou seja, Pilatos estava a perguntar se eles queriam que soltasse a Jesus
ou queriam que soltasse a Barrabás. E eles gritavam, solte a Barrabás. Então, né, se eles pediram para soltar a Barrabás, quem ficou debaixo da custódia foi Jesus. Então, o 19 começa dizendo, então, por isso, pelo fato de Jesus, então, estar sendo, vamos dizer ali, no interrogatório, então, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Ou seja, Pilatos estava a pensar que se ele punisse a Jesus, talvez aquilo amenizasse um pouco a ira do povo que estava ali condenando-o. É interessante da gente observar que João relata 2 açoites. Quando nós estudamos a história ou a crucificação, nós vamos ver que Jesus foi açoitado de uma maneira cruel. Não é esse primeiro açoite, porque aqui esse açoite cruel, que nós vamos ver mais para o fim, era só empregado quando literalmente aquele preso estava condenado à cruz. Então, aquele açoite era como que um preparo para a cruz. Não é este. Este açoite aqui não há acusação. Pilatos ainda não o acusou. Pilatos fala, eu não vejo nele mal algum. Então ele manda açoitá-lo com a ideia de que se ele o açoitasse, possivelmente aqueles homens ficassem um pouco mais tranquilo. Lá em Lucas, inclusive, no capítulo 23, que faz o relato igual aqui, ele diz que a intenção de Pilatos, 23:16, diz que a intenção de Pilatos era açoitá-lo e, Lucas termina dizendo assim, e soltá-lo. Então a intenção era assim, eu vou dar uma coça aqui e depois solto. Eles vão ficar, olha, pronto, já teve uma correção, já foi corrigido. Então, de acordo com os relatos, esse açoite foi mais brando, não é? Porque, como eu disse, os mais cruéis eram praticados somente aqueles que já fossem sentenciados à morte, que ainda não era aqui o caso. Então, embora Pilatos tenha mandado açoitar a Jesus, os soldados resolveram ridicularizá-lo. O que é que Pilatos mandou fazer? Versículo 19. Pilatos mandou açoitá-lo. A partir daqui, tem uma expressão do que os soldados fizeram. Se os irmãos lembram, na semana anterior, nós falamos que quando Jesus estava falando com um deles, com Caifás, penso que era Caifás, com que ele estava falando, que era o sumo sacerdote, Jesus falou de uma forma que um dos guardas esbofeteou Jesus. Deu um tapa em Jesus. E Jesus, inclusive, quando recebe aquilo, diz, se falei mal, dá testemunho do mal que eu falei. Mas se eu falei bem, por que é que me feres? Jesus está dizendo, se eu falei alguma coisa que é errada, então está tudo certo. Mas se eu não falei nada errado, por que é que você me fere? Então ali já havia ali uma questão de uma, como nós dissemos, estava um ambiente pesado. Um ambiente, como diz alguns autores, cheirando a morte. Então, quando Pilatos mandou açoitá-lo, o que é que os soldados deveriam fazer? Açoitá-lo. Dar lá umas chicotadas em Jesus, com um outro tipo de chicote. Um chicote normal, açoitá-lo. Mas os soldados resolveram ridicularizar Jesus. Ah, então você é o rei? Você é o rei dos judeus? Então, um rei precisa de uma coroa. Todo rei tem uma coroa. E havia uma figura, havia uma moeda que circulava, em que havia uma figura de um rei que recebia uma coroa de louro, assim, uma coroa de louro na cabeça. Era uma figura que estava estampada nas moedas que circulavam. Então, nós precisamos pôr uma coroa. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, segundo os historiadores, por causa da região onde estava, pegaram a planta da tâmara, a tamareira, se eu não errei o nome aqui, é tamareira. A tamareira dá uns ramos, que tem uns espinhos que chegam até a 15 centímetros.
Hoje, por acaso, para entender um bocadinho, fui no YouTube e vi um senhor que tem uma plantação de tamareira e ele fala que para pegar as tâmaras eles têm que cortar todos os espinhos, porque senão eles não alcançam as tâmaras. Então eles fizeram ali uma coroa e puseram na cabeça de Jesus. Mas diz que, mais do que isso, ele ainda, bom, se é um rei, precisa ter uma capa. E a guarda pretoriana, a guarda aqui, tinha umas capas. Então eles pegam uma dessas capas, que era uma de púrpura vermelha, e colocam em Jesus. Então, quando Jesus volta para Pilatos, como é que ele volta? Ele volta chicoteado e ele volta desfigurado. Ou seja, aquela cruz, aquela coroa, já era uma coroa que causou terríveis dores em Jesus. Alguns relatos históricos a respeito disso. Diz que Jesus, por exemplo, quando levou com um caniço, né, com uma vara na cabeça, né, que depois, mais para frente, vão colocar nele um tipo de um caniço, já que ele é rei, precisa de um cetro, e pegam o cetro e batem na cabeça. E, segundo historiadores, esta coroa crava no crânio de Jesus. Por que é que nós precisamos saber disso, meus irmãos? Porque nós precisamos saber o preço pago. Preço pago. Não era um preço de morte qualquer, não era uma flechada, uma facada, uma espadada, né? Uma coisa. Não. Havia ali um momento de extrema dor. E é interessante quando nós observamos isso, porque Jesus vai ser interrogado e diz a palavra que ele não dá resposta. Ou seja, de qualquer maneira, Jesus está no controle da situação dele. Vejam, ele já está agora dessa forma. Veja que no versículo 3 diz assim: chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e novamente davam-lhe bofetada. Como é que eles faziam? Segundo os costumes, um rei passava em revista, ou passava ao centro da guarda. Então, Jesus caminha e eles vão esbofeteando Jesus. Então, quando o relato aqui de João diz, chegavam e dizia, salve o rei dos judeus, e davam bofetadas nele, ou seja, Jesus vai ficando muito marcado. Então, vejam, recebeu umas chicotadas, agora tem uma coroa dura, né? E agora ainda tem a panha no rosto por vários guardas, por vários. Então Jesus desfigurado é apresentado por Pilatos. Então Pilatos aqui, no versículo 4, diz assim, outra vez saiu Pilatos e lhe disse, Pilatos entrava no pretório e saía. Né? Já falamos também como é que era isso, era um tipo de uma sala da casa, onde ele fazia o julgamento. Né? Os judeus não queriam entrar naquele lugar porque era contaminado e eles estavam na semana da Páscoa, eles tinham que estar purificados, então eles não entravam lá. Então, Pilatos entrava, conversava com Jesus e saía lá fora para falar com os judeus. Né? Ele ficava nessas idas e vindas. Então, Pilatos chega novamente para eles e diz, eu vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Como se ele dissesse, já fiz, já o disciplinei, já o doutrinei, só que não tem crime, eu não posso fazer mais nada, eu vou mandá-lo embora. Essa era a ideia de Pilatos. Então, diz a palavra do Senhor, que saiu Jesus na presença daquelas pessoas que estavam lá fora, porque eles não podiam entrar, saiu lá. Ou seja, eles viram a Jesus. E Pilatos ainda diz no versículo 5, eis o homem, ou olhem o homem que vocês querem condenar, olha o que ele é. Olha aí, todo humilde, todo desfigurado, todo humilhado, já é suficiente. Mas aqui, os sacerdotes e os guardas do templo não se condoem
ou não sentem nenhum sinal de misericórdia. E diz que, ao verem os principais sacerdotes e os guardas, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Ao fazer isso, é como se ele estivesse dizendo que aquilo ainda não era o suficiente. O que eles queriam não era que fosse batido, escarnecido, que fosse... Não, o que eles queriam era a morte. Eu não quero só que você bata nele, eu não quero só que você ofenda. Nós queremos a morte dele. Então veja, como nós já vemos dizendo nas outras semanas, nós percebemos que há aqui um rancor por algo que não é lícito. Veja que Pilatos diz: eu não vejo nada neles. Pilatos, inclusive, envia, segundo os sinóticos, envia para Herodes, e Herodes fala: isso aqui não é comigo, devolve para Pilatos. E Jesus fica nessa ida e vinda, foi para Anás, foi para Caifás, ficou nessas idas e vindas, e ninguém tinha do que acusá-lo. Mas nós não podemos esquecer que um pouco antes, no capítulo 16, no capítulo 17, Jesus diz: é chegada a hora. Então, antes, nos capítulos anteriores, toda vez que a guarda queria prender Jesus, Jesus dava um jeito e saía, e os guardas não tinham como prendê-lo. Mas quando chegou a hora, Jesus diz: é chegada a minha hora. Capítulo 16. Glorifica o Pai no Filho. Então, a partir daquele momento, mesmo não achando do que condenar, Jesus seria condenado. Porque foi para isso que ele veio. Mas isso não exime, já falamos isso aqui também, não exime a responsabilidade daqueles que o condenaram. Jesus chega a falar assim: olha, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ele não está falando assim: não, tudo bem, olha, eu vim para isso mesmo, eu vim mesmo para morrer. Então, olha, está tudo certo, era assim. Não, não. É o que a gente tem pregado aqui. A soberania de Deus. Mas ela anda junto com a responsabilidade humana. Deus determina as coisas, mas você é responsável pelos que você faz. Então, Pilatos percebe aqui que há falta de misericórdia nos acusadores. Então Pilatos responde a eles: ora, se vocês querem crucificá-lo, toma-o vocês e crucifica-o. Toma vocês, porque eu não posso fazer isso, eu não acho nele crime algum, está no versículo 6. Mas então, Pilatos fala isso agora meio que zombando dos judeus. Por quê? Porque Israel estava debaixo da soberania de Roma, estava debaixo do Império Romano. E estando debaixo do Império Romano, nenhum governo tinha autoridade de tirar a vida de alguém, somente o Império Romano. Mas também o Império Romano aceitava as questões religiosas do país dominado. Então Pilatos fala assim: olha, crucifica você, eles. É claro que eles não podiam fazer isso. Pilatos aqui está a zombar deles. Olha, vocês acham que ele é culpado? Então vocês o crucificam. Façam vocês isso. Aí o que ele faz? Os judeus acusam de violar a lei. Ele diz: ao verem os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam os judeus: temos uma lei. Pilatos quis, vamos dizer assim, zombar dos sacerdotes. E os sacerdotes lembram Pilatos de uma coisa: nós temos uma lei. E a lei, está lá em Levíticos, diz que se alguém se julga igual a Deus, é sujeito à pena de morte. Aí Pilatos teve que se retrair, porque agora ele sabia que isso estava dentro do que era legal na lei
religiosa daquele povo dominado. Então agora Pilatos ia ter que começar a sucumbir àquilo que ele estava falando. Ele diz, respondeu-lhe os judeus, temos uma lei, de conformidade com a lei ele deve morrer, porque assim mesmo se faz filho de Deus. Mas é interessante isso, porque quando os judeus falam, ele se faz filho de Deus, Pilatos treme. Interessante isso. Diz a palavra aqui que ele ficou atemorizado. O que acontece? O povo romano tinha muitos deuses. E eles eram muito supersticiosos. Quando ele fala que aquele homem poderia ser um filho de Deus, aí Pilatos falou, pronto, agora a coisa vai ficar mesmo ruim. Porque nós estamos aqui afrontando a um filho de Deus. E é isso que acontece. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E aí ele falou, agora é que eu não posso mesmo mais fazer nada com esse homem. Pilatos, então, devido a essa questão, ele retorna para dentro. Retorna lá com Jesus. Vai lá para dentro onde é ele com Jesus, porque os sacerdotes não entravam lá. E novamente ele então pergunta, de onde és tu? Interessante, porque Jesus já tinha falado para ele, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, né, nós vimos isso a semana passada, se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Está no versículo 36 do capítulo 18. Ele já tinha falado onde ele era. Mas talvez Pilatos não estivesse ligando muito as coisas. E Pilatos insiste, de onde és tu, afinal? De onde és tu? E aí diz a palavra do Senhor que Jesus não deu resposta. Esse silêncio irrita Pilatos, porque Pilatos tem uma autoridade constituída. Ele é autoridade ali naquele momento. E Pilatos vê isso como um desprezo, um desrespeito diante do tribunal. Imagina você diante de um juiz, o juiz no tribunal fazendo questionamentos a você e você não responde, né? Eu sei que diante da lei nós temos o direito de ficar em silêncio, né? Mas diante do juiz nós temos que nos declarar alguma coisa. E o que estava acontecendo aqui era mais ou menos isso. O Pilatos entende que Jesus está sendo desrespeitoso diante do tribunal. Então ele fala para Jesus que é ele que poderia tirá-lo daquela situação. Pilatos fala isso para Jesus. Não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Pilatos fala isso para ele. E é verdade, ele tinha essa autoridade, ele poderia fazer isso. Mas o que é que Jesus responde? Jesus responde, a sua autoridade não é nada. Porque você só tem autoridade porque foi dada do alto para você. É por isso que nós dizemos sempre que as autoridades são constituídas. E independente se a gente gosta dos nossos governantes ou não, nós temos que reconhecer que elas são constituídas por Deus. Nós podemos achar que é um péssimo governo, mas ela é constituída por Deus. Deus permitiu. Deus permitiu. Paulo fala isso a Romanos, e Jesus está a falar isso aqui. Jesus fala assim, nenhuma autoridade terias. Ele fala sobre mim porque era ali, a conversa era com ele. Mas nenhuma autoridade terias. Se de cima, essa palavra de cima, no grego é a mesma palavra que do alto, do céu, né? Não te fosse dada. É isso que Jesus fala para ele. Você acha que você tem autoridade, mas a autoridade ela vem de Deus, que é o meu Pai. Ou seja, a autoridade vem de mim, Jesus. Então, tanto Pilatos quanto Caifás, que foi onde começa a história, que entregou Jesus a Pilatos, tanto um quanto o outro tinha
a sua autoridade constituída por próprio Deus. Mas Caifás fez uma coisa pior do que Pilatos. Porque Caifás entregou Jesus a Pilatos, a autoridade maior, sem ter nenhuma acusação em Jesus. Sem ver nenhuma acusação. Por isso Jesus fala assim: quem me entregou a ti, maior pecado tem. Maior pecado tem. Pilato tenta meios para soltar Jesus, mas de repente, no meio dessas coisas, é lançada uma bomba no meio dele. E qual é essa bomba? Uma jogada política astuta dos sacerdotes. Nós diríamos que era uma jogada sinistra, inteiramente mal. Veja no versículo 12. A partir desse momento, Pilatos procurava soltar a Jesus, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. E aí agora a coisa ficou ruim. Porque agora Pilatos pensa: se esses sacerdotes vão a César e diz que eu soltei um homem que diz que é o rei dos judeus, sendo que só César é rei, estou em maus lençóis. Estou em má situação. Pilatos agora, ele se sente numa encruzilhada, porque o que é que aconteceria a ele se eles levassem realmente essa decisão diante de César? Então, essa possibilidade fez com que Pilatos tomasse a sua decisão. Qual a decisão? Os outros sinóticos dizem que ele lava as suas mãos. Então ele senta-se no tribunal, no versículo 13. Agora ele vem para fora, senta-se no tribunal, já falamos como é que era isso, era uma cadeira, né, bonita, assim, vistosa, que era colocada num lugar mais alto, numa plataforma, né, onde o magistrado tomava suas decisões à vista de todos. Era assim que era feito o julgamento final. Então ele faz isso. Ouvindo Pilatos essas palavras, essas, de que eles iam levar a César a questão, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E agora aqui começa a descrição de que momento que era isto. E, na minha versão, diz que era a Parasceve, né? É sexta-feira, para ficar mais curto aqui o entendimento. Era o dia que antecedia o sábado. Esta é uma palavra que quer dizer o dia que antecede o sábado, a véspera do sábado, né? A sexta-feira. A sexta-feira da Páscoa, nós estamos na semana da Páscoa, né? Lembra-se, Jesus havia reunido com seus discípulos na quinta-feira, fez lá a sua Páscoa, porque ele seria agora a Páscoa, aquela foi a última Páscoa, Jesus seria oferecido como a Páscoa, como Cordeiro de Deus, como Cordeiro imolado. E isto era por volta, diz aqui que era pela volta da hora sexta, pela volta do meio-dia. Por volta do meio-dia. Então, ele diz, eis aqui o vosso rei. Pilatos continua batendo naquela questão de que ele não vê nada, né, e ele fala, eis aqui o vosso rei. E eles clamam, fora, fora, crucifica-o. E eles respondem, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Não temos rei, senão César. Aqui é o extremo de um coração amargo, de um coração duro, de um coração rancoroso. Porque para o judeu, somente Deus é rei. E eles dizem, nós não temos rei. Eles estão dizendo, Deus não é nosso rei. É isso que eles estão a dizer. Para ver Cristo morto, eles negam a Deus. Olha onde chega. Onde chega o ser humano quando eles estão com o coração
totalmente envolto em raiva, em fúria. Um coração furioso é capaz de qualquer coisa. É nesse momento que as coisas acontecem. É nesse momento que uma pessoa tira a vida do outro. É nesse momento que um homem esbofeteia a sua esposa ou vice-versa. É nesse momento de fúria intensa é que as coisas acontecem. No caso aqui, né, eles negam, ou seja, eles negam Deus como seu rei e prostram-se diante de um rei terreno. Interessante porque daqui 30 anos eles vão lutar contra César, na revolta dos judeus. Mas aqui agora, aqui o que eles queriam era o quê? A morte de Cristo. Não importa qual fosse o preço que fosse preciso pagar. E no versículo 16, então, está a transição entre o julgamento e a crucificação. João abrevia demais isso, porque os irmãos vão ver na semana que vem que ele já pega a cruz, coloca em Jesus. Mas quando Pilatos diz assim, então Pilatos o entregou para ser crucificado. O que é que Pilatos fez? Ele entrega a guarda. Ele entrega Jesus à guarda. E quando Pilatos entrega para ser crucificado, então ele vai passar literalmente agora pelo açoite da crucificação. Lembram-se, ele está com uma coroa de espinho cravada em sua cabeça, fincada, porque não há o relato aqui, mas os relatos sinóticos mostram que eles bateram na cabeça de Jesus, que faz com que os espinhos literalmente entrassem no crânio de Cristo. Agora, desse jeito, ele é levado para um tipo de uma roda, de um pelourinho, de uma estaca. Ele é preso nessa estaca com o corpo arcado. Então, ele fica preso, dobrado, sobre essa estaca. E ele leva, então, os açoites da crucificação. E como é que eram os açoites da crucificação? Eram chicotes de couro, e na ponta dos chicotes haviam pedaços de metal e pedaços de osso com pontas. Então, literalmente, quando a pessoa levava a chicotada, o executor não levantava o chicote, ele rasgava o chicote. E foram 40 estocadas dessa. Segundo os historiadores que estudam o flagelo romano, porque isso era uma prática romana, a ira com que foi feito em Jesus fez com que o seu corpo literalmente fosse retalhado, o seu couro, a sua pele. Foi assim que Jesus suportou o nosso pecado, foi castigado no nosso pecado, e depois, desse jeito, com o corpo retalhado, ele então carrega a sua cruz, que não era dele, era minha e era sua, ele carrega ainda até o Gólgota. Isto é o que vai ser o assunto da semana que vem. Esse caminhar de Jesus, do pretório até o Gólgota. E vamos ver ali, então, o que se passa segundo a visão de João. Lembre-se, alguns detalhes nós estamos deixando que estão descritos nos outros evangelhos, porque nós estamos traçando aqui a visão de João. O que é que nós tiramos desta exposição, meus irmãos? O preço do pecado. O preço do pecado. Quando o homem pecou contra Deus, a ira de Deus se volta contra o homem. E o homem está agora afastado de Deus. Deus se encontra irado contra o homem.
Mas Deus também concede a graça da salvação do pecado. Só que a graça da salvação do pecado precisava ser morte, porque Paulo diz que o preço do pecado é a morte. Ou seja, o pecado só poderia ser pago pela morte. Mas volto a dizer, não é uma morte, vamos dizer nos dias de hoje, um tiro, né? Não. A palavra do Senhor diz que ele precisava ser feito maldição. E ser maldito na cruz, que foi o que Jesus sentiu, era o preço que precisava ser pago. Ou seja, havia toda uma questão. Por isso, hoje, nós podemos receber de Deus o perdão dos nossos pecados em Cristo. Quando nós cremos em Cristo, quando nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo na cruz, então Deus nos concede o perdão dos nossos pecados. E agora nós somos justificados por Cristo diante de Deus. É assim. Por isso que eu digo para as pessoas, quando estamos fazendo essa mensagem, mais na época da Paixão de Cristo e tal, as pessoas precisam ter ciência do que foi o custo do pecado. As pessoas precisam saber. Certa feita eu estava fazendo essa exposição e eu usei mais detalhes do que eu não estou usando aqui. E uma mãe veio para mim e falou: pastor, o senhor falou assim, minha filha está muito assustada. É para ficar assustado. Você precisa entender o preço do pecado. É isso. Nós precisamos olhar para Cristo e amá-lo pelo que Ele fez por nós. O sangue que verteu na cruz foi um sangue inocente, derramado por um culpado. Nós éramos culpados. E o sangue foi derramado de um inocente. Então, meus irmãos, que nós possamos literalmente ser agraciados, receber isso como um meio de graça, porque nós não éramos merecedores. O que nós não éramos merecedores era a cruz. Diz a história, os historiadores que estudam a questão romana, que muitos daqueles que eram condenados à crucificação não chegavam a ser crucificados, porque eles não suportavam a prévia da crucificação. É isso. E que Deus possa nos trazer a consciência da gratidão de quem nós somos diante de Deus. Deus nos faz livres. Deus nos concede a bênção, a graça da salvação em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos orar despedindo os nossos queridos que estão a nos acompanhar. Ó Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada nesta noite. Nós somos gratos por percebermos, Senhor, o preço, o custo do nosso pecado. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos conscientize, que o Senhor possa fazer com que os nossos olhos estejam postos em Ti, e que nós possamos entender, Senhor, a dimensão de quem nós somos, e que o Senhor, pela Tua graça, possa conceder salvação àquele que ainda não foi alcançado. Em nome de Jesus. Amém.